Olá, sou o professor Carlos Mendonça e trago uma dica de direito previdenciário para você que está se preparando para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vamos falar da contribuição dos inativos. Antes da gente adentrar nesse tema, é bom lembrar que nós temos o regime geral de previdência social e nós vamos ter também o regime próprio de previdência para os servidores públicos do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e também da União. Então, acompanha comigo aqui na tela. Bom, o artigo 195 da Constituição, ele trata do financiamento da Seguridade Social. E segundo a sua dicção, ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do DF e dos municípios, e também das seguintes contribuições sociais. Esse dispositivo constitucional, ao elencar as fontes de recursos para a Seguridade Social, ele é muito claro, ele é muito específico ao afirmar que os trabalhadores devem contribuir para a Seguridade Social. Mas ele também é muito claro ao isentar os aposentados e pensionistas do INSS da responsabilidade de financiar essa seguridade. Então, volta aqui para a tela. Repare a segunda parte do inciso 2 do artigo 195. Quando ele fala, da necessidade do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social de contribuir para a Seguridade, ele diz também que não incidirá contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201. Portanto, aposentados e pensionistas do INSS não precisam contribuir para o sistema previdenciário. Então, a contrário senso, será que os aposentados e pensionistas do serviço público deveriam contribuir para o sistema? A resposta é afirmativa. E nós vamos extrair essa conclusão do artigo 40 da Constituição, que trata especificamente dos servidores públicos. Acompanha comigo aqui na tela. Então, segundo o artigo 40 da Constituição, aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do DF e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Repare que esta redação foi dada pela Emenda Constitucional de número 41 de 2003. Então, efetivamente, os inativos do serviço público passaram a contribuir para o regime previdenciário a partir da Emenda 41 de 2003. Até houve uma tentativa de se implantar essa contribuição dos inativos antes de 2003, mas ela não foi bem sucedida por conta de aspectos jurídicos que foram rechaçados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, com a alteração da redação do artigo 40 da Constituição, passou-se a viabilizar a cobrança dos inativos no âmbito do serviço público de todas as entidades federativas. Mas existe ainda um dispositivo mais específico que esse, que viabilizou, portanto, essa cobrança. Acompanhe comigo aqui na tela. Nós continuamos no artigo 40 da Constituição e vamos lá para o seu parágrafo 18, que diz que incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, com um detalhe: que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Então,
É perfeitamente constitucional a cobrança, tá, dos inativos, mas apenas sobre os valores que excederem, que superarem o teto do INSS. Portanto, tanto o pessoal do Regime Geral de Previdência Social não vai pagar a contribuição na inatividade, quanto aposentados e pensionistas que recebam até o teto do INSS, esses também não precisam contribuir. A contribuição irá incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do INSS. Tranquilo? Agora, existe também um outro dispositivo voltado para pessoas portadoras de doenças graves. Corta aqui para a tela. Segundo o parágrafo 21, a contribuição prevista no parágrafo 18 incidirá apenas sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, tá? Quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Então, resumindo, o servidor aposentado, a pensionista de um servidor, em regra, só contribui para o sistema previdenciário se o seu benefício superar o teto do INSS. Agora, se este beneficiário ele for portador de uma doença incapacitante, a contribuição somente incidirá sobre o valor que exceder o dobro do INSS. Tranquilo? Volta para cá. Então vamos lá. Qual é o teto do INSS? O teto do INSS é 5.531. Então, o INSS está fora, não contribui. E servidor? Só o servidor que ganhar acima desse valor. Portanto, a gente pode estabelecer a seguinte regra, tá? Aqui está o RGPS, tá? Aqui, ó, não contribui. E no caso do regime próprio de previdência social, o RPPS. Quem está aqui, ó, nessa faixa, tá? Também não contribui. A contribuição, portanto, só vai incidir quem receber acima do teto do INSS. E se esse destinatário for portador de doença incapacitante, a contribuição somente incidirá sobre o valor que exceder o dobro do teto do INSS, no caso, 5.531. Mas, afinal, qual é o percentual dessa contribuição? A Lei 9717 de 98 diz que as alíquotas de contribuição dos servidores ativos dos estados, do DF e dos municípios para os respectivos regimes próprios de previdência não serão inferiores às dos servidores titulares de cargos efetivos da União, devendo ainda ser observados, no caso das contribuições sobre os proventos dos inativos sobre as pensões, as mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores em atividade. Então, a gente parte do parâmetro de que, no serviço público estadual, o percentual da contribuição, tanto de ativos quanto de inativos, não pode ser menor do que o percentual no âmbito federal. Tá? Então, o servidor estadual paga igualzinho o que um servidor federal paga. Aliás, esse é um patamar mínimo, porque no Estado o percentual da contribuição pode até ser maior do que a do servidor federal, nunca menor. Por sua vez, a Lei 10.887 de 2004 diz que a contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência, será de 11%. Então, no âmbito federal, o percentual de contribuição é de 11%. No âmbito de estados, DF e municípios, o percentual, no mínimo, tem que ser de 11%. Pode ser um percentual maior? Sim, não tem problema nenhum. Ele não pode ser inferior. Estabelecido, então, as regras, tá, de contribuição na inatividade, é importante lembrar que esse tema já foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e um dos argumentos que o STF utilizou para manter a contribuição dos inativos é que aquele artigo 195 que vimos no início diz que toda a sociedade tem que financiar
à Seguridade Social, razão pela qual o princípio que justifica a contribuição dos inativos é a solidariedade. Tá? Como nós vivemos num sistema de repartição simples, onde os servidores, né, da ativa devem contribuir para o pagamento dos benefícios na inatividade, esses próprios servidores tá, que estão na inatividade, eles também foram chamados para essa contribuição. Apesar da resistência deles, o Supremo Tribunal entendeu que a solidariedade justifica essa contribuição. Então, visto, né, essa matéria, vamos resolver uma questão. Vamos ver como que isso poderia ser cobrado em uma prova. Corta para cá. Então, olha só, observe. No sistema de seguridade social, o princípio da solidariedade justifica a possibilidade de concessão aos professores do ensino médio e fundamental de aposentadoria com redução de tempo de contribuição e de idade. Não é bem a solidariedade que justifica isso, porque é uma peculiaridade dos benefícios concedidos aos professores. B. Pagamento pelo regime próprio de previdência do Amazonas de benefícios aos filhos inválidos do segurado falecido? Não, porque o segurado em vida ele contribui para o sistema exatamente para ter benefícios ou para deixar benefícios para os seus dependentes. C. O pagamento de aposentadoria por invalidez ao segurado do regime próprio de previdência do Amazonas. Não, o próprio servidor também já contribui para isso. A contribuição dos inativos ao regime próprio de previdência. Repare que aqui a questão, então, foi baseada, né, no acórdão do Supremo Tribunal Federal, que disse que o que justifica a contribuição dos inativos é exatamente o princípio da solidariedade. Então, a gente marcaria a letra D e observando a letra E, que diz que o pagamento de auxílio reclusão aos segurados do regime próprio de previdência social, bom, isso não é bem solidariedade, né? O próprio sistema ele é contributivo exatamente para poder bancar os benefícios de ativos e inativos. O sistema é contributivo. Agora, o fato de chamar os inativos para o sistema contributivo é justificado, então, pelo princípio da solidariedade. Até a próxima dica.